Olá, eu sou Cláudio Vieira, da C. Vieira Treinamentos e Consultoria, e vamos passar aqui para vocês hoje o último vídeo da série, da trilogia Tarifaço: o que é, suas causas e suas consequências. Então, vamos caminhando aqui. Bom, a última pergunta que ficou, né, a última coisa que nós estávamos falando era do poderio do dólar, né? E uma pergunta que ficou, mas sempre será o dólar, né? Ele não perde força? Olha, não é fácil o dólar perder força. Está havendo muitos movimentos nesse sentido de enfraquecer o dólar. Até por conta dos constantes bloqueios que os Estados Unidos fazem para os países, contra os países, para diversos países para conseguir aquilo que ele quer, e por muitos outros motivos, né? Vamos analisar então. O que acontece também? Existem muitos países que têm muito título americano, como China e Japão. E eles começaram a vender esses títulos. Bom, se eles vendem título, eles resgatam dólares. Então, isso daí vai esvaziando dólares, vai diminuindo a oferta de dólar nos Estados Unidos. Isso leva, inclusive, a imprimir mais papel moeda do que se é produzido normalmente, tá? Provoca, como eu disse, uma saída enorme de dólares, consequentemente o governo americano emite mais dólares. É aquele negócio que eu falei, né? Quando você emite mais papel moeda, ele perde o valor real de face dele. Não é mais aquilo lá. Você pega uma nota de $100, num dado momento ela tem $100, mas você começa a imprimir mais moeda, significa que aquela riqueza, aquela confiança que aquela moeda tem, ou se tiver um lastro metálico, como ouro, por exemplo, se não aumentou o lastro, você imprime mais moeda, aquela moeda, é óbvio, vai valer menos do que aquele valor de face que ela está. O que significa valer menos? Que mesmo que a nota tem o valor estampado nela de $100, você já não compra com esses $100 as mesmas coisas que você comprava anteriormente, ok? Outra coisa que está acontecendo também, há uma incerteza muito grande e uma consequência dessa incerteza, uma insegurança com os dólares e títulos americanos, até devido às condições econômicas e políticas dos Estados Unidos. A crença de uma economia sólida e robusta nos Estados Unidos, ela vai perdendo fôlego. Já não é mais tão forte e robusta, tão sólida e robusta como era alguns anos atrás. Não estou dizendo que os Estados Unidos está em crise ou que a economia é fraca. Entendam, ela perdeu força, mas ainda continua muito forte, tá? E o comércio internacional começa a ser lastreado em diversas outras moedas. Por exemplo, os BRICS estão querendo lançar moeda própria, a Rússia já comercializa seu petróleo com a moeda russa, a China já faz muitas transações com o Yuan, que é a moeda da China, né? Então isso tem atraído muitos outros países para esses tipos de moeda, ou ouro. E isso vai enfraquecendo o poderio do dólar, tá? Bom, há outras situações que expliquem essa decadência, já falamos de vários itens nos capítulos dos 2 episódios anteriores, né? Mas existem mais, né?
Bom, uma coisa que nós temos que analisar é o seguinte: o Trump foi eleito com um discurso de solução fácil para todos os problemas, para os seus eleitores, né? E isso é uma característica de qualquer político, qualquer grupo político autocrata, tá? Ele tem uma solução fácil para problemas complexos. E na realidade não é assim. A gente sabe que problemas complexos exigem soluções complexas. Você não vai encontrar solução fácil para problemas muito complexos, como é uma economia mundial. Então, mas isso que foi vendido para o eleitor americano. O eleitor americano acreditou nisso e elegeu. Bom, e aí o que ele faz? Ele toma atitudes para agradar esse eleitorado. Não para corrigir problemas, não para melhorar. O que ele precisa, o que ele quer agora é agradar o seu eleitorado, para não perder posição, tá? Isso pode até dar um certo resultado num curtíssimo prazo, mas a longo prazo aumentará a, é, a crise. Isso é o que vai acontecer. Pode até dar algum resultado no curto prazo, que vai aumentar a credibilidade dos seus eleitores e tudo mais, porém, no médio e no longo prazo, isso não tem sustentação, gente. Esse unilateralismo contra enfrentando o multilateralismo do mundo, o mundo já é multilateral há muito tempo. Desde a Segunda Guerra Mundial, o comércio mundial ganhou proporções enormes. É impossível hoje você querer trazer tudo para dentro do seu país e se fechar num quadrado. Não tem condição, você não sobrevive. Tá? E esse tarifaço não vai quebrar empresas, não vai quebrar a economia dos outros países. Gente, isso é momentâneo e a economia ela se arranja. O comércio internacional se arranja. Dá aquele susto no começo, mas logo no instante seguinte começam-se a se arranjar. Por exemplo, o Brasil tomou uma tarifa aí, que nós estamos chamando de tarifaço, que é o tema desse bate-papo, né? Ele tomou um tarifaço de 50%. Bom, então o que ele fez? Desde abril, quando o governo americano decretou tarifa de 15%, o Brasil já começou a tratar com os norte-americanos, os interlocutores brasileiros com os interlocutores americanos, do governo americano, né? Mas a coisa não andava, e quando chegou em agosto, em julho ele anunciou que em agosto teria um tarifaço, e de fato aconteceu esse tarifaço. Bom, nesse meio tempo de julho a agosto, muita gente falava, o governo não está fazendo nada. Não, estava fazendo sim, estava procurando outros mercados. Como eu disse aí no episódio anterior, você não pode sentar numa mesa de negociação com um oponente seu se você não tem uma carta na manga. Eu dei até o exemplo do Zelensky. Não tinha outra saída a não ser ouvir tudo a bronca que o Trump deu. Eu imagino o cara que saiu lá da Eurásia, lá do norte da Europa, da mistura da Europa com a Ásia lá, atravessou metade do mundo para ir para os Estados Unidos, chegou lá para tomar uma bronca. Parecia uma criança que tinha sido aprontado na escola e o pai estava dando uma reprimenda. E ele não podia abrir a boca. Por quê? Porque ele estava perdendo a guerra. Foi isso que o Trump disse a ele. Então, para não criar essa mesma situação, o Brasil, o que ele fez? Começou a abrir outros mercados.
tá? E não é só o Brasil, China, Indonésia, México, Colômbia, Vietnã, Índia, Canadá, diversos países começaram a se procurar um aos outros, deixando os Estados Unidos de lado. Então, no fundo, o que isso traz no médio prazo? No curto prazo dá aquele susto, né? Mas no médio prazo, quem perde é justamente o comércio americano, porque ele deixa de ter acesso a produtos com preço mais atrativo. Porque se ele fazia comércio de determinado produto com o Brasil, que ele poderia comprar de outro país, por exemplo, da Alemanha, ele só comprava do Brasil porque era mais atraente comprar do Brasil economicamente. Agora, se o Brasil não tiver mais condição de abastecer ele porque está abastecendo outros países, os Estados Unidos vai ter que comprar da Alemanha. E aí vai pagar mais caro. E talvez não tenha a mesma quantidade de produto. Tá? E hoje a maioria dos países já consideram os Estados Unidos não confiáveis. Lembra que eu falei que o dólar é uma moeda fiduciária, portanto, é lastreada pela confiança que o mercado tem nessa moeda? Bom, se o governo que emite essa moeda começa a perder confiança, então o próprio dólar usado no comércio internacional também perde confiança. Passa a não ser confiável. Ok? Então, isso é ruim para os americanos e isso vai afetando a economia. O discurso de solução fácil, gente, sustenta a autocracia. Todo autocrata age da mesma forma. A receita é sempre a mesma. Vocês podem ver nos Estados Unidos com Trump, com Erdogan lá na Europa, com Netanyahu, com Milei na Argentina, com o governo anterior que estava aqui no Brasil. Todos eles falam a mesma coisa. Primeira coisa, mesmo se eles são eleitos, eles atacam os resultados das urnas, sejam as urnas eletrônicas, sejam as de papel. De qualquer forma, eles vão atacar, sempre vão atacar as urnas. Veja bem, nos Estados Unidos, a urna é no papelzinho. O voto é no papelzinho. O Trump ganhou, mas saiu atacando as urnas. Inclusive, na eleição que ele perdeu, ele fez uma balbúrdia danada. Ele atacou muito as urnas, o resultado das urnas. Não acreditava no resultado das urnas. E agora, ele eleito, ele também atacou as urnas. E a urna lá é de papel. No entanto, o governo anterior que nós tivemos aqui no Brasil, quando ganhou a eleição, também saiu, e a urna aqui no Brasil é eletrônica, ele também saiu atacando as urnas. E na eleição que ele perdeu, ele atacou mais ainda as urnas. Então, já é um discurso de políticos com este perfil. A outra coisa que eles costumam fazer é atacar funcionários públicos. E aí muita gente sai repetindo aquilo que eles falam sobre os funcionários públicos. E por que também ataca resultado na urna? Para lançar uma onda de incredibilidade no sistema eleitoral. Porque todo autocrata se elege pela democracia e após eleito ele quer destruir justamente a democracia que o elegeu, para que ele se perpetue no poder. A outra coisa que se costuma fazer é atacar funcionários públicos. Funcionários públicos não trabalham, funcionário público é isso, funcionário público é aquilo, tem funcionário demais e tal. Mas o foco desses funcionários públicos que eles atacam são justamente aqueles funcionários que fiscalizam, que auditam, que julgam. Então, aqueles atacam esses funcionários públicos. E a outra coisa também são os funcionários públicos de escalões mais baixos que também são atacados com o intuito de
colocar no lugar dele pessoas da confiança dele. Atacam as universidades. Por que todo o sistema autocrata ataca a universidade? Porque a universidade é um centro de excelência, tanto intelectual, por consequência, tecnológico. E um centro de excelência intelectual não é fácil de você dominar. Não é fácil de um autocrata dominar. Então, daí eles atacam as universidades. Nós vimos aqui, as universidades estão cheias de pessoas assim, assim, assado e tal. Ataca a educação, inclusive a educação infantil, né? Saiu história aí de teoria, alguma coisa assim, de gênero nas escolas que estava ensinando. Isso são as famosas fake news, né? Atacam a imprensa. Por que atacam a imprensa? Porque a imprensa divulga. Tá? Ele não ataca aquela imprensa que está do lado dele, que apoia ele, mas aquela imprensa que é independente ou que não seja independente, mas que o ataca, pronto, que revela os desmandos dele, pronto, ele ataca a imprensa. Ataca cultura e artes. Por quê? Cultura e arte são duas coisas que levam as pessoas a pensarem. Toda cultura, movimento cultural, movimento artístico, o artístico está dentro do cultural, né? Esses movimentos levam as pessoas a questionar várias coisas. E o autocrata não quer ser questionado, tá? E eles criam um slogan, e os slogans são sempre parecidos, né? Defendem família, pátria e bons costumes, né? Mas na realidade agem completamente ao oposto de tudo isso daqui. Aqui no Brasil nós tivemos um discurso que era um slogan que era Deus acima de tudo, Brasil acima de todos. Esse slogan era um slogan da Alemanha nazista de Hitler. Deus acima de tudo, Alemanha acima de todos. E na Itália de Mussolini era Deus, pátria e família. Aqui também nós tivemos esse negócio. Então eles criam isso daí para basicamente distrair a opinião, jogam fake news como as que eu falei aí agora de teologia do gênero, teoria do gênero, alguma coisa nesse sentido, né? E depois gritam, bradam esses discursos, esses slogans, Deus, pátria e família, bons costumes e para justamente jogar a população contra as outras pessoas, contra os seus opositores. Assim funciona um autocrata. Eu não estou falando desse, daquele ou daquele outro. Mas, se vocês observarem, todos agem exatamente da mesma forma. Sempre foi assim e nunca mudou. Há outras situações que explicam a decadência econômica dos Estados Unidos. Volto a dizer, tá, gente? Essa palavra decadência aqui não quer dizer que os Estados Unidos está no fundo do poço, não. É que, em comparação a uma pujança da economia que tinha 30 anos atrás, hoje ela é bem menor e hoje ela tem perdido o mercado para outros países potentes também, tanto na área econômica, na área militar, como na área diplomática. Tá? Bom, hoje esta forte desconfiança leva a diversos tipos de insegurança. Então, quando você não confia, você fica inseguro. Fica inseguro em relação a quê? Fica inseguro em relação à economia. Leva a uma insegurança econômica. Você não sabe para onde vai a economia, porque um autocrata toma uma decisão hoje e amanhã ele toma uma decisão que pode ser oposta da decisão que ele tomou hoje. Não há previsibilidade. Então isso te leva a uma insegurança econômica. Leva a uma insegurança jurídica também. Por
Porque o autocrata, para se manter no poder, ele se cerca de pessoas no campo jurídico que o protegem. Então, criam-se leis, decretos, amparados pelo setor jurídico, que prejudica metade da nação e metade dos outros países. Então, isso traz uma insegurança jurídica. Todo mundo fica pensando qual vai ser a próxima maluquice, né? Há uma insegurança política, essa é muito forte. Há uma insegurança política porque o, o, o autocrata, ele acaba arrastando uma grande parcela da multidão e uma grande parcela de políticos também que se interessam de ter benesses nesse governo autocrata, que talvez não conseguissem num outro governo democrata. E aí surgem os políticos que podem levar o país a uma situação política complicada, uma situação política de difícil solução. Então, você fica inseguro com relação à economia, com relação à jurisdição, com relação à política, você pisa no freio. É o que os países fazem, tá? E aí, o que esses outros países fazem? Bom, esses países vão atrás de novos mercados. Como eu falei há pouco, que o Brasil foi atrás de mercado com México, Colômbia, China, Indonésia, Vietnã, Índia, e abocanhou mercados que inclusive eram mercados americanos. Haja visto a soja. A soja que a China comprava, a soja dos Estados Unidos, a soja já está apodrecendo no pé, porque já chegou o período de safra e a China não comprou um único grão de soja dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos também impôs um tarifaço sobre a China. O que a China fez? Respondeu, por exemplo, não comprando a soja americana. Significa que muitos fazendeiros, milhões de hectares de terras, vão perder sua safra. O prejuízo será enorme. Tá? Outros destinos para muitos produtos. Então, aquele produto que não se vendia, o Brasil, por exemplo, não vende para os Estados Unidos por causa do tarifaço, como a carne, por exemplo, vai para o México, vai para a China, vai para o Vietnã, vai para a Indonésia. Só para vocês terem uma ideia, depois do tarifaço, a balança comercial brasileira subiu mais de 6%. Então, ao invés de agora, depois talvez eu faça um outro episódio extra aí para falar sobre o que aconteceu com a economia pós-tarifaço, tá? Talvez eu faça aí, tá na agulha, é bem provável que eu vá fazer sim, tá, gente? Então, o que acontece? Os países começam a destinar seus produtos para outros países. Outra destinação para os seus produtos. Isso provoca uma falta de produto no mercado americano, consequentemente uma inflação. Ou ele ter que buscar em outros países, ou pagar a tarifa que o governo americano está exigindo. Então, tudo isso leva a consequências na economia nada boa para a economia americana. Tá? Tem outras situações? Tem mais situações. Por exemplo, muitas das ações dos Estados Unidos, desses tarifaços, têm como alvo a China. Como alvo principal é a China. Quando ele coloca tarifa sobre o Brasil, ele está mirando o Brasil, mas está mirando muito mais a China, por causa dos BRICS e por causa da capacidade comercial, do crescimento comercial da China no mundo.
Então ele quer barrar a China. E aí ele coloca tarifas enormes para a China e tarifas grandes também para muitos dos seus aliados que também têm comércio com a China. Só que o que acontece? Esses países, bom, já que Estados Unidos não vai comprar porque a tarifa está alta, eu vou vender para a China, isso é lógico. Você está vendendo um carro e a pessoa, olha, não compra o carro porque o dono desse carro torce pro time tal. Ah, você vai mudar de time? Não, você vai vender seu carro para outro. É isso que vai acontecer. Entende? Muito se falou também que empresas americanas estariam saindo da China e voltando aos Estados Unidos. Eu lembro que eu vi no LinkedIn várias fábricas americanas fecham suas portas na China, estão voltando para os Estados Unidos, a China vai entrar em colapso. Enfim, muita coisa se falou. E, no entanto, vários desses produtos, por exemplo, os produtos da Apple, se produzidos agora nos Estados Unidos, vão custar de 5 a 10 vezes mais caro. E aí? A condição, quem compra iPhone nos Estados Unidos, assim como aqui, gente, é classe média. Não é classe pobre. A classe média é que está sendo espremida nessa política econômica norte-americana. Os preços dos produtos que estão chegando na prateleira do norte-americano é muito alto. O custo de vida está muito alto para o americano. Ele vai conseguir comprar um iPhone que custa 5 a 10 vezes mais caro do que já é? Considerando que tudo para ele se tornou mais caro? A carne, a roupa, o café, a comida, a banana, a salada, o sucrilho, o açúcar, enfim, tudo ficou mais caro? Bom, duvido que ele vá fazer isso. É que a condição do americano não vai conseguir bancar isso daí. E aí também se falou muito que a volta dessas empresas para os Estados Unidos trariam empregos, gerariam empregos que foram perdidos por décadas. Isso é uma visão, eu diria, míope de como funciona a economia mundial. Não é porque você exportou todas as suas indústrias para fora do país atrás de mão de obra barata. Foi isso que os Estados Unidos fez lá atrás. Atrás de mão de obra barata para maximizar seus lucros, colocaram todas as suas produções industriais, pelo menos a maioria delas, para outros países, Vietnã, China, Índia, a maioria na China. E os chineses aprenderam a fazer aqueles produtos e a aperfeiçoar aqueles produtos e hoje estão na frente em muitos outros produtos. Trazer essas fábricas para os Estados Unidos agora vai custar mais caro do que produzir na China, mesmo com tarifaço. Tá? Mesmo com tarifaço, pagando o tarifaço que o governo americano exige sobre produtos chineses, se trouxer para os Estados Unidos vai custar mais caro, porque a mão de obra dos Estados Unidos é mais cara. Para que isso não aconteça, teriam que ser fábricas totalmente automatizadas. Eu não estou falando aqui nem de fábrica 4.0 mais, eu estou falando de fábrica 5 a 6.0, totalmente automatizada, robôs para todo lado, tá? Porém, tem um grande problema em se fazer isso, inclusive nos Estados Unidos. Esses robôs teriam que vir da China. Por quê? Porque Estados Unidos não tem reserva de terras raras, que é um minério essencial na fabricação de semicondutores. Então, você teria, e a China também não vai exportar terras raras para os Estados Unidos. Pode exportar o robô.
Mas e daí? Traz a fábrica de volta, depois tem que ir lá na China e comprar os robôs para fabricar isso daí. Vai haver o tarifaço também sobre os robôs. Então vocês viram a encruzilhada? Por quê? Porque foi adotada uma solução fácil para um problema complexo. Na realidade, quando esse problema complexo começa a ser desdobrado, você percebe que ele é muito mais complexo do que aparentava ser. E que aquela solução fácil vai trazer mais problema ou trouxe mais problemas do que solução. É isso que nós estamos vivendo. Tá? Estados Unidos estão atrás de riqueza dos países em desenvolvimento? Essa é outra pergunta que sempre me fazem. Sim, gente. Estados Unidos, Inglaterra, todas as grandes potências sempre estão atrás das riquezas dos outros países. Tá? Não por acaso está chegando uma frota militar na costa da Venezuela. Vocês acreditam que uma frota militar com sei lá quantas centenas de submarinos, milhares talvez de caças, de bombardeio, enfim, de tudo quanto é tipo de destroyer, tudo quanto é tipo de navios e aviões para pegar traficante que traficam drogas em barquinho, em lancha? Não, não dá para acreditar nisso, né, gente? O que os Estados Unidos quer é tomar o petróleo da Venezuela. Ah, não, ele está lá para libertar os nossos irmãos venezuelanos. Vocês já perceberam que todo mundo quer libertar irmãos em países onde tem petróleo, terras raras, onde tem grandes riquezas? Ninguém quer libertar os nossos irmãos lá na África. Ninguém quer libertar nossos irmãos na Arábia Saudita, que é aliada dos Estados Unidos, no Iêmen, na Hungria. Ninguém. Então, o que eles querem? A desculpa é essa, né? A desculpa que são dadas: vamos levar a democracia, vamos levar nossa cultura, vamos levar a fé cristã, vamos libertar os nossos irmãos. A desculpa é sempre essa. Mas a realidade é tomar a riqueza do país. É isso que move a geopolítica mundial, tá? Falando bem claro, na geopolítica, um tá de olho na riqueza do outro, tá? E o pretexto lá de pegar esse petróleo é de combater o narcotráfico. Já falamos, é aberração. E a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, e o Trump declarou na última vez que ele foi presidente, que ele disse que se ele tivesse tido mais 4 anos de mandato, ele teria tomado todo o petróleo da Venezuela. E ele voltou com esse objetivo. Só que ele não quer o petróleo só da Venezuela. Como feito no Iraque, na Líbia, em outros países. Olha, no Iraque ele não foi lá para libertar o povo iraquiano do Saddam Hussein, que tinham as chamadas, como é que chama? Armas de destruição em massa, que depois de Iraque destruído pelos americanos, foi comprovado que não havia nenhuma arma de destruição em massa, e antes dos Estados Unidos ir para lá, havia relatórios fidedignos da ONU e do próprio Pentágono nos Estados Unidos, dizendo que não havia no Iraque armas de destruição em massa. E na Líbia, com Muammar Gaddafi, diziam que Muammar Gaddafi era um terrorista, era isso, era aquilo, e na realidade o povo líbio era muito feliz com o Muammar Gaddafi. Ele vivia muito bem. O problema
Estados Unidos quis derrubar ele porque ele começou a se movimentar no Oriente, na África e no Oriente para se fazer comércio com outra moeda que não seria o dólar. E isso não interessava aos Estados Unidos. Novamente, gente, não estou descendo a boca nos Estados Unidos e nada. Estou falando como agem as grandes potências no tabuleiro da geopolítica. Se o Brasil fosse uma grande potência, talvez estivesse fazendo coisa semelhante. Então não vamos achar que o Cláudio é contra-americano, o Cláudio é isso, a linha política dele é essa, aquela. Não é nada disso. O que eu estou dizendo aqui é o como se movem as nações no tabuleiro da geopolítica. Tá? É assim que se faz. E também tem uma coisa, um outro motivo para atacar a Venezuela, tá? Não só a Venezuela, como eu disse, né? Nós não se esqueçam, nós somos vizinhos coladinho com a Venezuela e acabamos de descobrir petróleo na faixa equatorial. A situação do Trump não está muito confortável nos Estados Unidos porque vem crescendo a oposição, crescendo manifestações e crescendo repúdios à sua política. Bom, Estados Unidos nunca abriu mão de uma guerra para poder distrair o povo. Aliás, guerra é o tipo do elemento que os autocratas adoram utilizar porque não existe uma ferramenta melhor para unir o povo em torno dele do que uma guerra. Inventa um inimigo qualquer, ataca esse inimigo e convoca a população a se unir para ganhar a guerra contra o inimigo, e aí bota lá que está ameaçando a democracia, que está ameaçando os direitos humanos, sei lá, qualquer coisa, e você vai unir todo o povo em torno de si. Tá? Isso não é só Estados Unidos que faz ou que fez. Novamente, isto é uma prática de diversos países. Tá? Inclusive aqui no Brasil isso já foi usado. Tá ok? Então isso distrai realmente e une as pessoas em torno de si. Ok? Eu lembro que uma vez na Guerra das Malvinas, quando a Argentina invadiu as Malvinas, que os ingleses chamavam de Falklands, a ditadura militar argentina estava agonizando. Foi então que a Argentina invadiu as Ilhas Malvinas, alegando que era dele. E se você for analisar, tem mais possibilidade daquele território realmente ser argentino do que inglês. Mas ele atacou, só que a Inglaterra respondeu à altura e a guerra durou 1 semana e 2 semanas e expulsou todos os argentinos de lá e tomou de volta a ilha para ela. Mas nesse momento em que estavam em guerra, a população argentina ficou totalmente, tanto os que apoiavam como os opositores do regime militar também se uniram contra a Inglaterra, contra o inimigo comum. Depois que perderam, aí voltou ao normal não, que aí tem o ônus da derrota, né? Se tivesse ganho, ele viraria herói e perpetuaria no poder. Mas como perdeu a guerra, aí teve a conta interna para pagar, aí piorou a situação. Tá? Mas uma guerra é sempre usada. Os romanos já usavam isso há centenas de anos atrás, centenas e milhares de anos atrás, ok? Vou reproduzir aqui, só para vocês terem uma ideia, as falas de Jeffrey Sachs, que ilustram bem essa situação atual do dólar nas transações internacionais.
Jeffrey Sachs, para quem não conhece, ele é um economista acadêmico, especialista em desenvolvimento sustentável, professor na Universidade de Colômbia e conselheiro de governos de diversos países, incluindo as Nações Unidas. Tá? Então o cara sabe muito bem o que ele está falando. E ele ilustra de maneira clara e simples quais são os 3 sinais do fim da hegemonia do dólar. Note que ele já está falando aqui, já está, não gosto muito dessa palavra, mas vamos usar, profetizando o fim da hegemonia do dólar. E não precisa ser profeta para isso, tá, gente? O que a gente está analisando aí é justamente isso daí. Logo, logo, talvez não seja tão logo assim, né? Mas no futuro o dólar tende a perder totalmente a hegemonia no mundo. Então, um dos elementos que ele coloca lá, o exorbitante privilégio do dólar vai chegar ao fim por 3 razões fundamentais e nós assistimos isto agora. Isso aqui entre aspas, tá? Porque isso aqui é fala do Jeffrey Sachs, ok? Então, abre aspas. A primeira, o peso dos Estados Unidos no mundo está declinando quando medido em poder de compra e continuará caindo de forma significativa, fecha aspas. O que ele quer dizer com isso daí? Quando você tem o seu poder, o seu peso na economia mundial, o poder de compra do americano, do seu povo, ele tem que ser alto, tem que ser compatível com o poder que você exerce sobre os outros países no mundo, né? Só que não é isso que está acontecendo. A classe média vem perdendo, a classe pobre está realmente miserável. Você anda pelos Estados Unidos, pela Filadélfia, por Flórida, por Los Angeles, você vê gente que perdeu a casa, dormindo no carro, sem ter o que comer, revirando lata de lixo. Não é muito diferente daqui não, tá? E a classe média, desculpa, está espremida, está perdendo o seu poder de compra, perdeu o seu poder de compra e continua perdendo esse poder de compra. Tá? Então tudo isso enfraquece o dólar porque os países começam a desconfiar que foi tudo aquilo que nós vimos agora. Segundo item, abre aspas, os Estados Unidos abusaram do privilégio de ser a principal moeda do mundo e que tenha sido usado como arma, fecha aspas. O que ele está dizendo aqui? Vocês devem ter visto aí durante anos, né, em diversas situações, os Estados Unidos decretava bloqueio das reservas de um país, do Irã, da Rússia, da Venezuela, de Cuba, enfim, de todos aqueles países que ele queria complicar a vida, ele decretava o bloqueio. Decretava o bloqueio, esse país não tem dólar para comercializar. Então começa a ficar complicado. E aí, só que é o negócio, você vê uma complicação, você procura uma solução. Se com o dólar não está indo, vamos fazer comércio com a nossa moeda. Se o outro país topar, está feito o negócio. E é isso que está acontecendo, tá? Abre aspas, boa parte foi do dólar, né? Boa parte foi e é usado para se apoderar das reservas cambiais de outros países, como a Rússia. Isto é um ato condenável, fecha aspas. O que ele está dizendo aqui? Que esses bloqueios, muitas vezes, eles acusam de violar direitos humanos, de não ter democracia, enfim,
Mas na realidade o que eles querem é se apoderar das reservas econômicas desse outro país, das reservas cambiais desses países. Ele literalmente passa a mão no dinheiro do outro país. É isso que está acontecendo. Tá? Então, isso, além de ser um ato condenável, né? É uma coisa que os países começam a... Peraí, antes ele fazia isso só com inimigos, agora nada garante que ele não vá fazer isso contra aliados também. Inventa lá alguma coisa lá, tem um juiz lá que está condenando o meu amiguinho lá do outro lado, então eu vou, às vezes resolve punir o país inteiro, você entende? Então, por quê? Porque é autocrata, deu na cabeça, ele faz, tá? Outra coisa, abre aspas, eles ameaçam, eles, no caso dos Estados Unidos, né? Ameaçam os países do terceiro mundo. Jeffrey Sachs, ainda estamos falando de Jeffrey Sachs, tá? Nós citamos agora, nós não usamos esse termo mais terceiro mundo, né? Que foi muito usado na década de 70, 80. Hoje se usa o termo país em desenvolvimento. É a mesma coisa, tá, gente? Nós nos enquadramos, brasileiros nos enquadramos nesse balaio aí de país do terceiro mundo, somos o terceiro mundo ou somos o país em desenvolvimento, tá? E ele continua falando ainda, se vocês, e é assim que os Estados Unidos fazem, se vocês chegam para os países e falam, se vocês não obedecerem nossas sanções, nós cortaremos seus bancos do sistema SWIFT. É um tipo de chantagem, tá? Mais à frente eu vou explicar direitinho o que é esse sistema SWIFT. Não tem nada a ver com frigorífico não, tá, gente? Bom, e aí o que acontece? Meu, gente, os países começam a procurar outras alternativas ao dólar para não cair na chantagem dos Estados Unidos e fazem suas reservas em ouro ou em outras moedas. Isso aqui está em aspas, é o Jeffrey Sachs falando. Tá vendo que eu falei agora há pouco aí no outro episódio, no episódio anterior, que os países começam a fazer reserva, começam a fazer mercado, comércio internacional com outras moedas ou até fazer reserva em ouro, lastrear em ouro e não na moeda fiduciária, começa a cair a confiança no dólar. Terceiro motivo do Jeffrey Sachs, abre aspas, o SWIFT é um sistema de compensação primitivo. Em uma era digital e tecnologia de compensação, não precisa mais passar por bancos comerciais como antes. Hoje não faz sentido. Continua, abre aspas, vai ser uma moeda digital de banco central. Novamente. Então, explicando o primeiro parágrafo aqui. Quando você faz comércio internacional, você você comprou um produto, né? Dos Estados Unidos. Esse sistema, essa informação vai para esse sistema SWIFT, que congrega aí mais de 11 mil bancos do mundo inteiro, de 200 países mais ou menos, e que ele vai verificar se aquele dinheiro entrou realmente na conta, foi pago, se aquilo lá foi correto. Ok. E aí emite para você entregar o produto, né? Por que ele está falando que isso daí não faz mais sentido? Porque hoje nós estamos na era digital. Hoje você tem como fazer certificações digitais, hoje você tem como mandar mensagens rapidamente de banco central para banco central. Não precisa de um banco comercial no meio, que é esse sistema SWIFT. Entendeu? Então, os outros países, para que eu preciso disso? Ainda vou ter que pagar por isso. Começa a pular fora. E aí ele está pregando aqui que no mundo
o comércio não vai passar mais por esse sistema SWIFT, vai ser uma moeda digital de banco central para banco central. Para que passar pelo sistema SWIFT? É isso que ele está questionando, e com razão. E aí ele coloca aqui, abre aspas, o Fed não está fazendo nada de interessante em moedas digitais, ao passo que o Banco Popular da China está. Bom, o Banco Popular da China é o banco estatal chinês, tá? E o Fed é o Banco Central norte-americano. Então ele está dizendo aqui que o Banco Central americano não está fazendo nada para colocar essas moedas digitais para valer, enquanto o Banco da China está fazendo, tá? Então isso deixa a China mais na frente do que os Estados Unidos, tá? E aqui ele coloca duas questões aqui bastante grandes, né? Percebeu que ele está bem ácido, né? E aí ele coloca aqui, abre aspas, em Washington eles estão usando criptomoedas ao invés de moedas digitais de banco central. Estão enfraquecendo o dólar. Óbvio. Se você não está fazendo tanto comércio assim com dólar, começa a usar criptomoeda, você enfraquece mais ainda o dólar. E a criptomoeda é uma coisa meio... você não tem garantia nenhuma. Muita gente fala, mas não tem interferência de governo, não tem interferência de bancos. Mais ou menos. Tá? Aqui nós não vamos falar de criptomoedas, tá? Mas não é desse jeito também não, tá? Já pode ver que já tem muita gente aí se lascando com esse negócio de criptomoeda, tá? E aí ele continua, dando continuidade a essa frase, ele fala, porque esse é o jogo dos financiadores de campanha, e isto é uma loucura. Os financiadores de campanha dos Estados Unidos, eles pegam dólar e compram criptomoedas e movimentam bilhões de dólares em criptomoedas. Isso valoriza a criptomoeda, mas desvaloriza o dólar, o que coloca em xeque a própria economia americana. Então são eles mesmos também que estão enfraquecendo o dólar, percebe? Ok? E aí, uma pergunta que sempre vem à tona, né? Pode haver um confronto bélico? Gente, confronto bélico aqui nós estamos falando, para ser português bem claro, pode haver uma guerra por conta disso? Olha, gente, é cedo ainda para dizer isso daí, mas é uma possibilidade que não pode ser descartada, tá? Eu diria que a possibilidade ela existe, tá? Por quê? Porque, gente, nenhum imperador entrega facilmente sua coroa sem lutar. Tá? Nenhum país que foi potência e perdeu a coroa de potência do mundo fez isso de bom grado. Morreu, mas caiu atirando, tá? Só para vocês terem uma ideia, tá? A Primeira Guerra Mundial teve como real motivo a disputa de colônias. E o que tinham nas colônias? Riqueza. Ouro, prata e outros minérios. E cana-de-açúcar, que movimentava muito a economia, e especiarias, esse negócio todo. A Segunda Guerra Mundial teve como real motivo a disputa comercial e a situação econômica alemã provocada pelo Tratado de Versalhes.
Tratado de Versalhes foi um tratado bastante cruel que foi imposto à Alemanha, contra a Alemanha, que perdeu a guerra, né? E deixou a Alemanha numa condição comercial muito precária, numa situação econômica precária. Então, nessas situações de adversidade é que surgem os salvadores da pátria, que acabam afundando a pátria mais ainda. Foi aí que surgiu Hitler, tá? Um extremista da direita alemã, fiel aos bons costumes, Deus, pá, aquele negócio todo que a gente já conhece, né? E levou a Alemanha e o mundo para uma maior tragédia do século XX, né? Portanto, o que eu tenho a dizer? A probabilidade hoje ainda é pequena de uma guerra, mas a possibilidade existe. Vocês percebam que, por que eu também coloquei a Primeira Guerra aqui? A Primeira Guerra começou com uma chamada paz armada. Os países não estavam em guerra, mas todos estavam se armando. Bastava alguém começar. E começou com o assassinato do príncipe da Áustria em Sarajevo, na Iugoslávia. Tá? E aumentam também a cada dia os rumores de uma guerra civil nos Estados Unidos. Longe de acontecer? Sim, longe de acontecer. Mas cada vez se fala mais nisso. Tá? Então, a possibilidade existe, embora a probabilidade ainda seja pequena. Mas isso tende a aumentar a probabilidade à medida que essas atitudes unilaterais vão aumentando. Ok? E aqui as notas que eu fiquei devendo para vocês, né? O que é o Fed? Fed é o Federal Reserve Board, é o Federal Reserve System. Trocando tudo isso aí em miúdo, gente, falando em português, é o Banco Central dos Estados Unidos, tá? Que ele define a política monetária do país, supervisiona o sistema financeiro e procura garantir a estabilidade econômica nos Estados Unidos, tá? E o SWIFT, que é aquele sistema bancário que eu falei que não faz mais sentido, né? O Jeffrey Sachs também falou, é o Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Trocando tudo isso miúdo, falando em português, é uma rede de comunicação segura e padronizada entre cerca de 11 mil bancos em cerca de 200 países ao redor do mundo para troca de informações de transferências entre bancos. Tá? Você não precisa mais disso. Banco Central para Banco Central manda uma moeda digital, você não passa nem pelo banco comercial e nem por esse sistema SWIFT, nem por esse sistema de comunicação. Para quê? Isso aí fazia sentido há 40 anos atrás. Hoje não tem o menor sentido. Ok, gente? Pessoal, obrigado. Nós terminamos aqui a nossa trilogia e eu provavelmente vou lançar mais um episódio extra mostrando como ficou a economia, afinal de contas, após o tarifaço. Ok? Um grande abraço a todos, comentem aí se vocês gostaram, se vocês não gostaram, digam o que não gostaram, por que não gostaram, para a gente poder melhorar. Tá ok? Uma boa noite a todos vocês e fiquem com Deus. Um abraço.